Eu cumprimento a todos os meus estimadíssimos irmãos e amigos. Desejo que a célica paz do eterno Senhor Deus seja com todos vocês, que vocês estejam todos no desfrute da célica paz do Senhor. Se há algo sublime, é desfrutar da paz de Deus, viver no desfrute da paz de Deus. E o meu anelo é que vocês todos estejam desfrutando desta paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador por excelência. Pois bem, meus estimadíssimos internautas e amigos do Evangelho e aos irmãos em Cristo Jesus. Pois bem, eu quero vos trazer uma mensagem da palavra do Senhor Deus, e a mesma encontra-se no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, que encontra-se registrada no capítulo 1 e no versículo 35 em diante, que diz assim a palavra de Deus: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Meus queridos internautas e amigos, quando Marcos, também chamado de João Marcos, escreveu este evangelho, foi por volta do ano 64 a 68. Foi nesse inteirinho de tempo, de 64 a 68 da nossa era cristã, que Marcos escreveu este evangelho. E ele narra o que Jesus fez por volta do ano 32, declinando já para o ano 33, mais ou menos. Jesus, ele que veio para divulgar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para disseminar as boas novas, para pregar abundantemente as boas novas de salvação. E durante o seu ministério terreno, que durou 3 anos e meio, Jesus não titubeou, mas ele pregou com afinco o Evangelho, libertando pessoas que viviam oprimidas por espíritos malignos, pessoas enfermas. Jesus libertou estas pessoas que viviam aprisionadas por espíritos malignos, pessoas doentes. Jesus as curou e libertou completamente, e anunciava o Evangelho. E um certo dia, uma certa madrugada, Jesus saiu e foi para um local
ermo para orar. Aqui Jesus deixa um exemplo para nós. Aliás, Jesus, ele é o nosso paradigma. Jesus, ele é o nosso protótipo. Jesus, ele é o nosso modelo por excelência. E todo pregador do Evangelho, todo anunciador das boas novas, todo o espraiador das boas novas, todos aqueles que são chamados para pregarem o Evangelho, para semearem a semente santa da palavra de Deus, pregar, divulgar, semear as boas novas, os tais precisam também, de vez em quando, se retirarem e ficarem a sós com Deus, conversando com Deus, tendo momentos de comunhão com Deus através da oração, pois Jesus, o nosso modelo, o nosso paradigma, ele assim o fez, nos deixou este belo exemplo. Louvado seja o nome precioso do Senhor. E aí, quando os discípulos saíram a procurar o Mestre Jesus, acharam ele, e aí um dos discípulos disse: nós estamos te procurando. E aí Jesus disse para eles: olha, convém-nos que nós vá para um outro lugar, para uma outra banda, para pregarmos o Evangelho, pois foi para isso que eu vim, foi para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome preciosíssimo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus saiu semeando o Evangelho, semeando a semente santa, e por todos os valados, por todos os vilarejos, Jesus ia levando a mensagem salvífica. E ele percorreu toda a Galileia pregando as boas novas, anunciando as boas novas de salvação. E ele também tinha um hábito de ir nas sinagogas pregar o Evangelho. Queridos amigos, pregar o Evangelho é uma missão que o Senhor deixou para nós. Ele deu uma ordem numa outra passagem que devemos de ir e pregar o Evangelho. Meus queridos amigos, meus queridos internautas, Jesus, por um espaço de 3 anos e meio, anunciou a salvação, falou em alta voz e bom som, pregou as boas novas, e ele fez um convite, dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus, ele diz também numa outra passagem, numa outra escritura, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele continua dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus veio para nos libertar da maldição e condenação do pecado.
Jesus veio para nos libertar da escravidão maldita do pecado. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. E ele pregou o evangelho, as boas novas de salvação, pregou com afinco. E os pregadores dos dias de hoje, dos dias odiernos, também da mesma forma devemos de pregar com afinco, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Não há salvação fora da pessoa de Jesus. Jesus, ele é o Salvador por excelência. Foi ele que morreu na cruz do Gólgota para me dar a salvação e para te dar a salvação. Ele propiciou a mim e a você, propiciou a nós através, por meio da cruz do Gólgota, para nos propiciar a salvação. Louvado e glorificado seja o nome precioso do Senhor. Meu querido amigo, eu arremato aqui dizendo para você, Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus é o protótipo para nós, ele é o nosso paradigma para tudo. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Meu querido amigo, se você ainda não aceitou Jesus, eu quero vos dizer, a porta da salvação ainda está aberta. Ela está aberta diante de ti. E esta porta da salvação é Jesus. O caminho da salvação é Jesus. O caminho da vida eterna é Jesus. Venha, adentre por esta porta para que tu sejas um salvo através de Jesus. Eu arremato aqui, mas antes, porém, quero orar por você, meu amigo. Soberano e eterno Deus, magnificentíssimo e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus. Eu intercedo agora, Senhor, por todos os internautas, por todos os amigos do Evangelho, por todas aquelas pessoas que hoje estão ouvindo esta mensagem, Senhor, e estão fazendo uma decisão de te aceitar como Salvador. Peço que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, Senhor, e dê graça para todos, Pai. Se tiver alguém enfermo, neste momento eu quero repreender toda enfermidade, Senhor. Que toda enfermidade saia, bata em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome precioso do Senhor.